Atos dos Apóstolos, capítulo 22, até o capítulo 23, versículos de 1 a 11. Discurso de Paulo aos judeus. Irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, escutaram-no com a maior atenção. Continuou ele: Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais, partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles também que recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi, com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém, para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: Quem és tu, Senhor? A voz me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: Irmão Saulo, recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: O Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade, visses o justo e ouvisses a palavra da sua boca. Pois lhe serás, diante de todos os homens, testemunha das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtase. E vi Jesus que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu repliquei: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti. E quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam. Mas ele me respondeu: Vai, porque eu te enviarei para longe, às nações. Haviam-no escutado até essa palavra. Então levantaram a voz: Tira do mundo esse homem, não é digno de viver. Como vociferassem, arrojassem de si as vestes e lançassem pó ao ar, o tribuno mandou recolhê-lo à cidadela, açoitá-lo e submetê-lo a torturas, para saber por que causa clamavam assim contra ele. Quando iam amarrando com a correia, Paulo perguntou a um centurião que estava presente: É permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi ter com o tribuno e avisou: Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Veio o tribuno e perguntou-lhe: Dize-me, és romano? Sim, respondeu-lhe. O tribuno replicou: Eu adquiri este direito de cidadão por grande soma de dinheiro. Paulo respondeu: Pois eu o sou de nascimento. Apartaram-se então dele os que iam torturá-lo. O tribuno alarmou-se porque o mandara acorrentar, sendo ele um cidadão romano. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou-o e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e o mandou comparecer diante deles. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam ao seu lado que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os assistentes disseram: Tu injurias o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falarás mal do príncipe do teu povo. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em alta voz: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus.
Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe falou algum espírito ou um anjo? A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou aos soldados que descessem, que o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que o des em Roma. Explicação. Capítulo 22 até o capítulo 23, versículos de 1 a 11. Muito bem, então chegamos em mais um dia um pouco longo. Aqui temos São Paulo. Não sei se você notou ontem, mas teve um certo suspense no final do capítulo 21. Paulo está em Jerusalém, a multidão inteira aparece, Paulo se levanta para se defender e, versículo 40 do capítulo 21 diz: Paulo, de pé nos degraus, assinou com a mão para o povo, e quando houve grande silêncio, ele lhes falou em língua hebraica, dizendo. E então acabamos ali. E agora aqui estamos em Atos capítulo 22, dando início a essa fala de Paulo. Capítulo 22, versículo 1, vai dizer: Irmãos e pais, ouvi a defesa que agora faço diante de vós. Eles perceberam que ele estava falando em hebraico, então eles ficaram ainda mais calados, ainda mais silenciosos, mais quietos. São Paulo não fala somente das suas ações, ele fala também da sua conversão. Ele estudou com Gamaliel. Ouvimos falar de Gamaliel anteriormente em Atos dos Apóstolos, onde a igreja, o sinédrio, o concílio, estavam vindo com Pedro, João e os outros apóstolos. Gamaliel disse: sabe, se você lutar contra eles e eles vierem de Deus, você poderá acabar lutando contra Deus. Mas se não vier de Deus, irá se extinguir por si só. Então Gamaliel foi um dos principais rabinos, um dos rabinos mais populares, famosos e influentes da época. Paulo é um de seus alunos. Então ele conta sua história de conversão. Esta é uma situação incrível, mas as pessoas não necessariamente respondem a isso. Então o que acontece? Os romanos vêm, eles estão prestes a açoitá-lo. Paulo tira seu cartão romano, seu cartão de cidadania. Você sabe, não é o cartão dele para sair da prisão, mas é o seu cartão de sair da flagelação, algumas vezes. Então isso é bom para Paulo. Na verdade, Paulo vai usar sua cidadania romana para chegar até Roma, com a ideia de poder pregar o evangelho antes de César. Esta é uma daquelas situações em que Deus usa tudo do nosso passado para poder abrir um caminho para o nosso futuro. Talvez Paulo, em algum momento, tenha sido considerado inútil ou tolo, que ele nasceu cidadão romano, porque ele estava vivendo em um mundo judaico, certo? Ele estava vivendo como estudante para se tornar rabino em algum momento. Mas, talvez agora, que ele está se aproximando dos gentios, essa cidadania romana com a qual ele nasceu tenha assumido um novo valor, que ele nunca poderia ter imaginado ter antes. Não sei se isso é verdade, mas vale a pena considerar. Vamos para 2 Coríntios. Também temos Paulo falando sobre seu bem maior. Isso acontece no capítulo 11. Eles são hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Deus usa nosso passado. Até mesmo coisas que não estamos no controle. Paulo nascendo cidadão romano, Paulo nascendo judeu. Deus usa aquelas coisas sobre as quais nem temos controle para pavimentar um caminho para o nosso futuro. Se estamos dispostos a entregar essas coisas ao Senhor. Paulo começa o capítulo 9 falando sobre generosidade. Ele tem sido o evangelista dessas igrejas e elas foram muito generosas. Então, ele está pedindo que os coríntios também sejam generosos. Capítulo 9, versículo 6. A questão é esta: quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com abundância também colherá generosamente. Cada um faça conforme decidiu, não com relutância ou sob compulsão, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso é uma coisa muito grande. Podemos estar dispostos a servir. Talvez isso seja verdade sobre cada um de nós, mas, às vezes, nós temos essa atitude. Ok, eu vou servir, eu vou aparecer. Eu farei o que o Senhor está me pedindo para fazer, mas não vou tornar isso fácil para ti. Não vou dar a impressão de que eu gosto disso. Vou lhe dar a impressão de que estou fazendo isso porque o Senhor me pediu para fazer algo que eu não quero. Mas aqui estou porque sou uma pessoa generosa. E São Paulo diz: não, nada disso. Se você vai dar, seja um doador alegre. É um bom lembrete para todos nós. São Paulo tem que defender seu ministério. A tradução do Padre Mike usa a palavra apóstolos superlativos, em 2 Coríntios 11:5.
Outras traduções falam sobre os superapóstolos. Esses superapóstolos são aqueles que basicamente confiaram em suas credenciais para talvez, de alguma forma, usurpar o que São Paulo ensinou ao povo em Corinto. Então São Paulo tem que mostrar suas credenciais mais uma vez. Uma das coisas realmente interessantes é que quando São Paulo não só fala sobre suas credenciais, mas também sobre esta batalha contra essas pessoas que se tornaram seus inimigos, fica muito claro que São Paulo não está travando uma guerra mundial. Segundo Coríntios 10, 3, 4 vai dizer: as armas da nossa guerra não são mundanas, mas têm poder divino para destruir fortalezas. Isso é importante. Isso não é apenas no contexto de São Paulo, que estava argumentando contra pessoas que ensinavam falsamente sobre Jesus. Mas é mesmo verdade sobre nós. Muitas vezes queremos ser sábios nos caminhos do mundo, o que não é horrível, mas também precisamos ter a sabedoria de Cristo, a mente de Cristo. Segundo Coríntios 10, 5, destruímos argumentos e todo obstáculo orgulhoso ao conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Isto é muito importante, levar cada pensamento cativo para obedecer a Cristo. Como cristão, levo cativo todo pensamento? Ou simplesmente deixo meus pensamentos vagarem a ser o que quer que sejam? Isso não significa que sou disciplinado o tempo todo e às vezes não posso deixar minha mente descansar. O que significa é: o que alimenta minha mente? Levar todos os pensamentos cativos significa que eu não apenas trato todas as ideias como iguais a todas as outras ideias. Levar cada pensamento cativo não significa apenas permitir que cada pensamento não filtrado entre em minha mente, ou que cada pensamento não filtrado saia da minha boca. Isso é importante para levar todo pensamento cativo. Essa é uma boa oração para nós hoje. Sermos capazes de reconhecer que não devemos aceitar. Temos que levar cada pensamento cativo. Há muitas coisas para apontar. Uma é a disposição de São Paulo. As pessoas diriam: uau, as cartas que ele nos escreve são realmente fortes, mas pessoalmente ele não parece tão intimidante. Essa é uma nota interessante, mas há algo que acontece quando se trata desses falsos apóstolos que trazem à tona algo em Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo basicamente diz: o que vocês não devem fazer é não se compararem. Essa comparação porque ele vai dizer: também não vou me comparar com esses superapóstolos. Ele também alerta sobre essa ferida. Talvez seja até um pecado de comparação. Algo realmente importante. Embora ele descreva tudo o que passou no final do capítulo 11, ele ressalta: isso é uma coisa estúpida, sou um tolo por apontar isso, porque isso não aumenta minhas credenciais. A única credencial em que preciso confiar é que na graça de Deus, Jesus Cristo me chamou para ser apóstolo. É isso. Estou com ciúmes de vocês. É por isso que estou escrevendo tudo isso. Não porque esteja lutando contra todos esses outros falsos apóstolos. Não porque tenha inveja desses falsos apóstolos. Mas estou com ciúmes de você. Não porque eu esteja me comparando a esses falsos apóstolos. Mas porque eu realmente amo vocês. Ouvimos isso ontem. Quando São Paulo estava saindo de Éfeso, as pessoas que ele amava o amavam de volta. As pessoas em Corinto, São Paulo também os amavam. Eles o amaram da mesma forma que os efésios o amaram? Talvez eles tenham feito, mas é definitivamente verdade que São Paulo, a razão pela qual ele está escrevendo tudo isso, é que ele tem ciúme deles. Ele tem ciúmes de seus corações. Ele está com ciúmes deles porque ele os ama, porque ele se importa com eles. É por isso que ele está disposto a lutar por eles. Essa é a verdade para nós também. Há tantas pessoas em nossas vidas que estão se afastando do Senhor ou nem se importam mais. Apenas me deixe em paz, pare de falar sobre o Senhor, pare de perguntar se eu leio ou ouço a Bíblia. E dizemos: a única razão pela qual estou perguntando é porque estou com ciúmes de você. A única razão pela qual estou perguntando é porque sei que o Senhor ama você. A única razão pela qual estou perguntando é porque eu amo você. E ainda, é fácil ser abatido ao tentar amar alguém que talvez não queira ser amado dessa forma. Então, para ter força para seguir em frente, precisamos da graça de Deus. Continuemos perseverantes, vivendo cada oração que pedimos a Deus. Fazei a tua vontade, Senhor, na nossa vida. Que Deus abençoe você e reze por mim.